Sejam muito bem-vindos a mais um Talkscast, o seu podcast de negócio e empreendedorismo. E hoje nós vamos falar de quê, Lari? Hoje o episódio é especial. Vamos falar sobre vendas. Estamos aqui com Maurício Timóteo, engenheiro civil e ambiental, gerente comercial da Reinova, sócio fundador da MT Engenharia e Negócios. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Lari, Rafael, pelo convite. Prazer enorme estar aqui e debater um pouquinho, né, de vendas, a respeito de empreendedorismo. Espero que a gente tenha muito a agregar. Excelente. Perfeito. Estamos também com Rodrigo Medeiros, empresário, engenheiro, sócio fundador da Reinova e do Canyon Energia. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com o meu sócio e com você, Lari. Espero que seja um papo bem bacana aí. Será. Estamos aqui com os dois especialistas em vendas, então fica aí para aprender um pouquinho fácil. mais. Fica fácil. E aqui para mim também é muito bom recebê-los, né? Receber Rodrigo e Maurício, fazem parte do nosso time, né? Nós jogamos juntos e aí a gente já tem essa sincronia aqui. Isso vai ser muito bacana, então vocês vão poder acompanhar um pouquinho também das experiências que a gente vai trocar um com o outro aqui, relembrar histórias, enfim. Vai ser muito bacana. E Larissa aí comandando tudo isso e pedindo pra gente fazer silêncio às vezes. Enfim, por favor, tá no tempo, dando o tempinho aqui. Exatamente, levantando plaquinha aí para aquela especialista. Gosto de Mas enfim. Tudo cronometrado. Exatamente. Mas vamos lá, pessoal, pra gente começar esse bate-papo, antes da gente começar, na realidade, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Reinova Energia Inteligente, né? Nossa empresa de energia solar fotovoltaica, que sempre está conosco, apoiou o nosso programa desde o início, né? Larissa Madruga Cerimonial, a melhor da Paraíba, disparado, de longe. Aqui já estão vendendo, né? É claro. E a Estúdio Feelings também, que é Isso. o nosso parceiro, é quem é responsável pelas nossas redes sociais, responsável por toda a cobertura, a maioria das coisas que vocês veem aqui, toda a produção de conteúdo é tudo com eles. Então, são os 3 pilares que fazem aqui, que estão fazendo o Talkscast, é quem patrocina o nosso Talkscast. Então, muito obrigado a esses parceiros. E vamos lá, vamos começar a falar sobre venda. Então, primeiro, vamos no bate-bola, né? Primeiro, o que é vender? Né? Queria que todo mundo aqui, Larissa também vai falar sobre o que é vender. Eu também vou falar, tá certo? Eu gosto de falar, você sabe que eu... A Larissa Vou pensar, vou deixar a Rafael vender. Não, ela me vendeu, entendeu? Então já pronto. Já tem cliente, né? Ela tem cliente na mesa. Exatamente. E eu já vendi pra Larissa, né? Eu entreguei uma venda pronta pra ela, assim, num domingo, Foi. num sábado, Verdade. no domingo ela fechou a venda, né? Verdade. Eu entreguei assim, ó. E aí é bom demais. O lead bem quietinho. Fecha. Da Angola para o Brasil. É claro, com certeza. Beleza, então, Né? o que é vendas? Vou começar contigo, Mal, vai. Rapaz, venda de modo bem prático e direto, eu acho que é resolver problemas. Acho que não importa o âmbito, né, o meio, onde você se encaixa a sua atividade, mas vender nada é entender a dor do seu cliente e dar uma solução para ela. Acho que basicamente seria isso. Excelente. Trabalhar em cima das Eu dores. também acho. Soluções. Você chegar no... A gente tem os vendedores, né? Mas eu gosto de falar que hoje o vendedor tem que ser um consultor. A partir do momento que você entende a dor daquela pessoa que está ali procurando, lhe pedindo algum serviço, e você personaliza para aquela pessoa, aí você fecha uma venda. Sim. Principalmente no nosso produto, né? A gente trabalha muito com energia solar, então é uma venda totalmente consultiva. É quando a gente entende, muitas vezes tem gente que quer empurrar de qualquer jeito um tipo de produto e você entendendo, você molda ela para aquela pessoa, né? Tem muito bate-pronto, né? Tem as caixinhas já feitas assim, os caras que são tirador de pedido, ou que você chega na loja de balcão e entrego isso, entrega aquilo, você não analisa realmente a dor. Muitas das vezes o cliente sai insatisfeito, falando mal do seu trabalho, pelo simples fato de você não ter perguntado o que é que ele queria mesmo. Isso, né? Não conseguia enxergar e mergulhar no problema dele. A gente até aprendeu num treinamento que até eu fui com o Rafael e Márcio, e o cara falou lá, até o Alfredo Soares, né? Disse, venda é alinhamento de expectativas. A partir do momento que você alinha a expectativa com o seu cliente, então, poxa, quanto é o projeto? É 100 mil? É 10 mil? É 20 mil? E a expectativa é entregar com 3 meses, e eu entrego dentro dos 3 meses, aquilo ali vai ser show, o cara vai ficar muito satisfeito, muito feliz. É né? a interação entre o interesse, né, e a expectativa, né? O cara Isso. tem interesse, mas ele tem interesse em quê? Então a gente precisa Exato. escutar ele para poder botar O a processo de expectativa. vendas como todo é saber fazer as perguntas certas, né? Basicamente é isso. Boa. Porque assim, não é você que vende. Claro que você faz todo o processo, mas você tem que entender o que o seu cliente quer. Claro. Então, Isso. assim, se ele não lhe comprar, você não vai vender nada, entendeu?
Então, você saber perguntar a ele o que ele quer, para ele lhe dizer o que ele Na precisa. realidade, é o grande desafio, né, da atualidade, é fazer as perguntas certas. Exato. Porque resposta a gente tem em todo lugar, pô. Tá o chat, o GPT aqui para falar, tá o Google para responder, mas o que é que você vai perguntar a ele? Exato. Qual a pergunta certa? Então, assim, o bom vendedor é um cara que sabe fazer as boas perguntas. Porque às vezes você mesmo tenta extrair dali e numa resposta que o cara fala, você consegue puxar mais um pouquinho ali. Porque ele deu a entender que estava precisando de algo Exato. que nem ele sabia o que era direito. Entendeu? Então você vai e mostra a solução ali Isso. e sai como referência. Mas lá, E pra acho você, que o assim, é vender? todos Ah, somos vendedores, né? isso. Não importa vai se você falando. vende um produto ou se você vende um serviço. Na verdade, vender serviço é ainda mais difícil que vender um produto, né? Porque se você quer comprar um parafuso, você chega lá, eu vim comprar um parafuso. Claro que o bom vendedor de parafuso, ele vai entender qual é... Porque eu não entendo nada de parafuso, eu não sei se para eu colocar na minha parede o tipo de parafuso que eu preciso. Então, o bom vendedor, ele vai lhe direcionar para isso, sem sombra de dúvidas, né? Um vendedor que não é preguiçoso, né, também, porque o vendedor que ele não está afim de vender, ele vai lhe vender o parafuso, se funciona para você ou não, se vire. Mas vender um serviço, que é o que justamente, né, a gente tem aqui, vocês vendem um serviço, é ainda mais difícil, porque realmente você atuar na dor. Eu vendo um serviço, mas eu digo assim, melhor que eu, vendedora, são as pessoas que me contrataram anteriormente, né? Então, uma noiva, ela vai me vender muito melhor do que Muito tranquilo, eu, é verdade, né? verdade. Sem sombra de dúvidas. Apesar de que eu acho que hoje em dia eu já consigo vender bem meu peixe, né, não? Aprendeu bem, né? Exato. Fazer a própria, o Mas peixe assim, é bom, viu? para sobreviver à vida, todos temos que ser realmente bons vendedores, não Exato. importa do que. E não, exato, e não é só produto, a gente tá falando só de produto ou de serviço, assim, Sim. sabe? Eu vejo que venda tá em tudo. Com Você certeza. vai vender a sua ideia para Isso. convencer pessoas, você vai se vender com o jeito que você está se vestindo, se está se portando, se está se conversando. Exato. Então, a venda, ela começa em todos os lugares. Porque, não, mas eu não sou empreendedor, eu sou funcionário público. Beleza, mas às vezes a pessoa vai lembrar de você para assumir um certo cargo se você estiver se vendendo. E não estou falando aqui de se vender e de abrir. Não. O seu jeito, o seu comportamento, a sua forma de mostrar que quer crescimento e etc. Ali é uma venda. Isso. Né? É um Então, ponto que Larissa falou, todo mundo se vende, né, no sentido de todo mundo é vendedor, isso é fato. Ou você empreende e trabalha de fato Isso. na venda de um produto ou de um serviço, ou se você for um CLT, você vende seu tempo de trabalho para ser remunerado. Exato. Então, assim, Exatamente. empreendedor ou não, você vende. Um vende banco de horas, o outro vende produto, um No serviço. casamento, pô, você é vendedor, Exato. entendeu? Você tá aqui com sua esposa e, poxa, eu tô precisando, vou ter uma viagem de negócio. Aí a gente vai pra uma feira lá em São Paulo, não sei o quê. Cara, você tem que sentar com sua esposa numa mesa de Tem que ser um negociação. bom negociador. E dizer, ó, excelente negócio. exato, ó, vão ser 4 dias, esse evento vai ser isso, eu vou trazer esse benefício para nossa Isso. casa, o que é que você acha, tá? E aí fecha a venda. Quer o quê? Ir Arrasou. viajar ou não? Tem que ter um bom quebra-gelo ali, Exato, né? tem que Tem saber bastante exato. coisa. Então, assim, tudo na vida, pô, você é vendedor, É. tudo na vida. E Rodrigo, agora, cada vez mais especialista em casamentos. Não posso perder a oportunidade de vender também para minha amiga Thaís, né? Olha só. O Priori lá, né? Que vem desenvolvendo um serviço fantástico aí para a sociedade como um todo, né? Sigam, @Priori lá, eu acho que é isso, underline. Acho que é é Priori isso, underline, Priori da exato. underline. Onde eles estão fazendo, né? Reuniões de casais, né? Ou noivos ou casados, não é isso? Exato, que é o foco é pessoas, como se fosse um treinamento para casamento. Então, assim, você tem escola de finanças, escola de teologia, disso aqui, e ninguém faz escola de casamento. Verdade. Aprender a como se Exato. relacionar com sua esposa, com sua Verdade. namorada, sua noiva. Então, o Priori lá veio para isso, veio para você aprender um pouco mais de como discutir sobre finanças na sua casa, discutir sobre alimentação na sua casa. Não sou um exemplo tão bom, mas mas estou buscando, Sim. Rafael sabe. Então sabe? aí. E quem Inclusive, bem amanhã eu tô souber, indo nutricionista, ó. importante. Olha aí. Olha as aí. coisas Muito mudando. bem. Então, mas é até fruto também do próprio lá, a gente viu que, Sim. poxa, tem que, é uma multifacetada, multivariedade de coisas que você tem que estar se organizando, porque não é só dinheiro, não é só isso, é Isso. saúde, é Isso, é tudo. família, Tempo, tudo, E tempo. tem que qualidade, né? alinhar, né? Rapaz, Pra exato. realmente fazer dar certo. E aí, Os caras têm só- que só- orientar, né? Porque, assim, Rodrigo eu acho que é a única pessoa que eu conheço que ganha dinheiro com casamento até hoje. Né? Eu tô querendo aprender um pouquinho disso aí, já que Só minha tá cerimonialista saindo. tá Olha aí. aqui, né? Só sai. E até hoje, e ganha em dólar, viu? Então aí eu É um vídeo bombado. né? queria aprender um pouquinho disso aí, porque só sai. Mas aí o vídeo foi muito bem feito, teve vários elementos fundamentais aí no casamento de Rodrigo.
Mas vocês entenderam porque eu e o Rodrigo é sócio, porque o Rodrigo levantou a bola do casamento, eu já vendi o produto dele, ele já terminou a venda, Tá e vendo? agora todo mundo vai estar seguindo prioridade, Exatamente. entendeu? É isso aí. E por isso que a gente é sócio, Depois a pessoal, gente vai porque- voltar para contar os Então frutos vocês, desse episódio. então vocês fizeram o seguinte, vocês acabaram de ver na prática como é que O se que é uma vende, venda? né? isso aí. Naturalmente, conversando sobre um tema, a gente apresentou uma Se alguém solução. precisar conhecer mais, pode falar comigo que eu Faça a meio campo comissão, aí. né? Já apresentou aqui um indicador, né? Exato. Já é um cara que indica. Mas, enfim, brincadeiras à parte, voltando aqui, é porque o tema de venda ele é muito dinâmico, né? Tanto que a gente, não, vamos, o que é que a gente vai conversar? Cara, deixa fluir. Porque uma coisa vai puxando a outra, uma história vai puxando a outra, porque realmente é uma coisa muito global, né? Tipo, cara, quem não estuda vendas ou nem não olha com a ótica de vendas, faça isso a partir de agora. Porque, como a gente tá frisando aqui nesse episódio desde o começo, é tudo. Tudo a venda tá presente, sabe? Os grandes líderes do mundo, eles vendem ideias, vendem, né? Exato. Então, assim, todas essas pessoas eram excelentes vendedores. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que a gente tem mudado a ótica do vendedor, né? Vendedor, antigamente, era o cara que não dava certo em nada, digamos assim, bota o cara para vender. Porque é tipo assim, não, ele se vira aí de algum jeito. E hoje eu vejo que existe uma grande, e aí, advindo junto com a internet também, um orgulho de ser vendedor. Pô, sou vendedor. E tinha Entendeu? aquela Isso. má estigma de, isso é papo de vendedor, né? Isso, É conversa de exatamente. vendedor. Não, hoje não, hoje eu brinco, né? Pô, eu tenho 2 engenharias, tenho uma empresa, mas pode resumir isso tudo a vendedor. Então, tranquilamente. E quem entende o valor de ser vendedor, eu acho que a chavinha muda. Entendeu? Exato. Porque realmente, o cara que se veste a camisa, eu sou vendedor, independentemente se você é um estagiário ou chega a ser realmente o dono da empresa, se você entende e incorpora isso é uma virada de chave significativa na sua vida. Exatamente. Você se coloca, né, num lugar que você, pô, aqui eu posso qualquer lugar. Porque o vendedor, ele não tem teto, né? Exato. O vendedor, ele pode ir para qualquer canto, o resultado depende dele. Então as pessoas, né, e aí eu já estou entrando em um outro tema, mas as pessoas que têm essa característica de querer se virar, digamos assim, normalmente ele é um bom vendedor, né? Ele tem essa Ele dá tem um que ter jeito, isso eu na tenho que dar um veia, jeito. porque- Então o cara que tem que dar um jeito, o cara tem que vender hoje, de madrugada, né? Então já acaba que naturalmente essa pessoa vai ser mais desenrolada. Eu vejo que venda é um negócio que, por exemplo, naturalmente eu não era um vendedor. O Rodrigo era um cara extremamente técnico, engenheirão, até eficiência da computação. Então, um cara que trabalha com computador virar vendedor é difícil. É um E grande aí, percurso. exato. E venda você se tornar um vendedor é treinável. Você consegue melhorar. Totalmente. Então, eu me lembro, na minha primeira vez que eu sentei para conversar com um cliente, lá em 2015, primeiro a gente começou, o Rafael nem estava na Renova nessa época, entregando um panfleto que a gente ganhou num treinamento lá com a Blue Sol. Nos condomínios, porque a gente tinha um terreno num condomínio fechado, Borta das Orquídeas, e ia entregando de porta em porta. E na obra eu mandava para entregar o panfleto para um mestre de obra. Até que um desses caras, dono da obra, me ligou. Aí vem aqui, meu irmão, frio na barriga para ir falar com esse cara. E esperando na mesa, mesmo como se fosse hoje, esperando na sala de recepções e tal. E tipo, o que foi que o Rodrigo falou nessa primeira venda? Eu vomitei um monte de informação pro cara. Não, porque energia solar é isso. Deu uma aula, entre aspas, pro cara que não. Tipo, o cara tava nem aí, Só pô. deixou ele mais... O que é que faltou? Perguntas. Eu precisava entender qual era a dor do cara. Eu precisava entender o que é que ele tava querendo. Eu falar que placa solar não é boiler, não esquenta água, não sei o quê. E falar porque a luz mexe nisso e faz assim, que vai pra não sei o quê. E poder uma aula de energia solar, o cara só. No final, eu nem me lembro o que deu, eu sei que eu não Como é vendi. que a gente resolve, né? É, e tipo, poxa, hoje você vai para uma mesa de negociação, Maurício, a gente vai muitas vezes, você vai para uma reunião com o cliente, a primeira coisa que a gente faz é, tudo bom, sou o Rodrigo e tal, como é que eu posso ajudar? O que é que você tá querendo? É isso. Primeira coisa, aí deixa o cara falar, pô. Você deixa ele falar, ele vai falar isso, A, B, C, D, F, G, H, e você vai só rebatendo. Depois de tempo, você entende a situação, que é no S do SPIN. Depois você vê o problema, você começa a identificar os problemas. Depois que você identificou o problema, você vai entender o I, que você vai começar a implicar com aquele cara. Você vai sentar no jeito dele, mas e você vai perder... Estimular o cara... Você tá implicando com ele, pô. E por fim você negocia, pô. Você vai negociar e discutir só a forma de pagamento, como é que ele quer. Então, tipo, bicho, foi treinável. Eu treinei, eu fui buscando conhecimento. Até hoje a gente faz muito, né? Rafael,
a gente foi pro G4, foi pra não sei o quê. Constantemente a gente buscando informação. Então, se você achar que você vai nascer um vendedor, esqueça, Não. filho. Não. Esqueça. Você pode até ter o dom. A gente tem outro sócio que... Tipo, eu e Rafael. Quem é mais vendedor? Rafael. Sim. Se for olhar a natureza. Mas quem tá à frente do comercial? Eu. Por Que questões desenvolveu. da vida. Isso. Mas hoje a gente já percebeu. Foi, Rafael, vamos ir pra cá também. Vem pra cá também. Mas é que como a você gente disse, tá é totalmente treinável. Totalmente, né? pô. Totalmente. Eu acho engraçado que você falou, eu lembrei também, a primeira noiva que eu falei, eu disse, minha gente, nervosa. Hoje, se eu sentar com a noiva assim, conversar, eu digo, olha, tranquilamente, então, você tem que realmente aprender a ser um bom vendedor e é isso, né? É extremamente treinável, então não... E você vai ganhando confiança, né? Por exemplo, você sentou na Sim. primeira, você não tinha nada, você não tinha caixa, você não tinha... Exato, tinha você só nada, precisava queria dela. vender, eu Você quero só vender. precisava dela. Eu preciso fazer o meu primeiro casamento, né? A gente tá até falando com o Maurício, com algum vendedor novo, e aí a gente falando, bicho, o cara quer vender, ele quer botar um pra dentro, Não assim, importa sabe? Tá qual. naquela coisa de colocar um pra dentro. Então, às vezes, a pessoa tá muito inseguro numa reunião como essa, né? Por exemplo. Então, a sua segurança também vai lhe trazendo mais vendas, porque você vai passando essa Isso. segurança pra pessoa que tá do outro lado. Exato. Entendeu? Então, a pessoa passa a ser mais Na verdade, confiante. a primeira venda você se vende, né? O primeiro Exato. ponto da venda é você saber se vender. Então, assim, claro, isso tudo envolve, né? Imagem pessoal, como você se porta, como você se comunica. E assim, porque, cara, é aquele negócio, né? Eu cheguei na mesa pra conversar com o cara bateu o olho em mim e falei, rapaz, sei não. Não tá muito Aí eu já comecei. Assim, eu posso até vender, mas Mas se eu já- começar já- atrás, eu Já começo. deu menos um, Vai dar já três deu vezes menos mais um. trabalho. Tem que subir a montanha, entendeu? Exato. Então, E a assim, gente vive em um mundo que tem muito já de tudo, né? Eu não digo que cada setor está saturado, isso daí de forma alguma. Não acredito em termos setores saturados, né? Justamente porque existem vendedores que saem na frente de outros vendedores, existem vendedores que são melhores que outros, né? Mas não é fácil, realmente. Não é fácil, mas... Difícil, É. mas é muito prazeroso. importante, Demais. não, demais. Eu brinco que, enfim, no começo de tudo, Sua né? droga, né? Quem veio de... Eu fui muito de esporte já, né? Minha vida toda eu pratiquei esporte, eu brincava. Bicho, toda venda é uma partida que eu venci, entendeu? E eu acho muito isso mesmo, sabe? Tem tática, tem tudo isso envolve uma venda. Então, Claro. é aquele processo de recompensa de conseguir. Mas é quase uma droga mesmo, pô. Mas é. Você começa a você vai passar querendo 2, mais. 3 Você dias quer sem mais, vender, mais, você começa a mais. dar uma abstinência, meu amigo. É, Sério. aí começa a Fica nervoso, falar com mais tremendo. gente. Não sei o que, e aí? Cadê? Bora? Pô, é. É engraçado. Mas aí a gente falando sobre tudo isso, mas quando é que vocês se descobriram, assim, né, vendedor? Rodrigo falou que foi um pouco aí que foi construindo, né? Mas, Maurício, como é que você se descobriu, assim? O cara, sou vendedor. Assim, racionalmente pensando, né? A história é até engraçada. Mas lá atrás, quando você para pra pensar um pouquinho da sua história, né? Eu lembro ali quando eu era pirraio, criança mesmo, eu fazia leite com Nescau, né? Assim, achocolatado. Aí eu botava nos copinhos, botava pra congelar e eu vendia como picolé lá no prédio. Eita, que delícia. Entendeu? Mas cara, meu concorrente, pô. Vender picolé no Ei, peito olha também. aí. Aí era, eu vendia 25 centavos, 50 centavos, entendeu? Poxa, aí comprava um bonequinho pra mim, pra brincar, entendeu? Mas, de fato, como eu me tornei um profissional de vendas, né, digamos assim, é uma história engraçada. Eu era estagiário dos meninos, né, de Rafael e de Rodrigo, e aí justamente numa viagem de negócios, viajaram, todos os sócios da empresa viajaram, não sei se era pra onde, lembra, não, Deve né? ter sido ainda. Deve ter sido ainda. São Paulo da vida. E aí foi engraçado. A gente tava no escritório, trabalhando tranquilamente. E fulano bateu na porta lá. Fez, e aí? Queria entender um pouquinho melhor aqui da questão de vocês. Engraçado que no escritório da gente, a gente tinha engenheiros, tinha pessoas com mais tempo profissional do que eu. Mas ficou todo mundo naquela. E aí, tipo, ninguém queria atender o cara, entendeu? Não, vou falar com ele. Aí, não, vem aqui na sala tal, e aí tal. Fui conversando com ele, o que é que o senhor quer? Aí ele dizia. Na hora, eu bolei uma proposta lá pra ele, lá, assim. Aí no final, eu olhei pra ele e fiz, faz sentido pro senhor isso aqui? Ele faz. Aí eu disse, não, então, vamos fechar? Foi engraçado, cara. Foi tipo, na hora ali, entendeu? Ele fez, vamos. Foi embora. Eu falei, eita. E agora eu faço o quê? Nunca cheguei nessa parte. Não, tá bom, então lá fora a gente vai falar com as meninas, a gente faz o contrato, tudo certo, tudo certo. Beleza. Aí quando foi, 2 dias depois o cara, ei, tem um amigo meu querendo comprar.
também. Eu contei a ele mais ou menos. Aí na minha cabeça, né? Meu irmão, eu acho que eu apresentei um negócio muito errado, porque ficou muito bom e o cara já indicou pra alguém. Os meninos chegaram, eu tô lascado. Vou me demitir, vou me cobrar. Cara, do meu jeito, o cara veio, eu atendi o cara. E detalhe, era tipo, meu irmão, que massa, tá ligado? Tô conversando com o cara, convenci o cara. Conversei, não, entendi o problema dele, dei a solução. E assim, eu acho que os meninos passaram uma semana fora, consegui fazer 3 vendas. Meu Jesus. Aí, e eu passeava lá, né? Estagiário eu faz tudo, né? Eu fazia de tudo lá, eu lembro. O Rodrigo ligou pra mim, E aí? que é isso aí? Não pode ser não, ninguém queria falar com os caras, eu tô falando aqui, tá dando certo. Ah, falei, quando eu voltar a gente conversa. Eu acho que a partir dali a gente já foi pro comercial. E aí parei mais nunca, nem vou. Isso aí. E talvez se vocês tivessem colocado ele pra vender, ó, tá aí, testa, vamos testar. Talvez se vocês tivessem feito isso, não tivesse dado tão certo, né? Pode ter sido mesmo. Tem um IVP, né? O índice de viração própria aí. O Maurício foi exato. altíssimo naquele momento, É né? aquela história do cavalo selado, né? Passou, verdade. se ninguém atendesse e tal. Enfim, se eu não falasse com o cara, eu não seria quem eu sou hoje, né? Exato. Tu fazia o Exato. que mesmo antes? É que até a gente tava te Nem eu perguntando. sei Nem mais. ele sabe mais. Não Eu sei fazia não. tudo. Acho que era pós. Não é não que era não que tu fazia não. Mas contato com o cliente zero. Assim, eu sempre fui uma pessoa de bom relacionamento, né? De me comunicar com o pessoal e tal. Instigar esse tipo de relacionamento. E eu, cara, ninguém vai falar, alguém tem que falar Alguém com o tem que cara, falar. né? Eu pensei na empresa, eu falei, meu irmão, o cara não vai bater na porta e vai sair sem ninguém falar. Exato. Vem pra cá, vamos conversar. Aí sim alguém teria sido demitido, né? Exatamente. Aí poderia Aí o ser problema ia ser pior. grande. Aí eu lembrei, né? Quando eu saí pro escritório, né? Obrigado, tá? Não sei o que o cara falou comigo. Pô, e aí? Eu falei, não, vendi. Eu, pô, é o quê? Tu fez o quê? Tu é doido? Aí eu pensei, não, depois a gente vê se deu certo esse negócio aí. E no E final deu. foi um bom negócio, viu? Eu me Foi, lembro que foi, depois a gente foi. fez conta, rapaz, Maurício, tu vendeu Ah, bem. imagem boa. Hoje eu sei mais. Mas hoje ele é pior do que antes. Não, Maurício só vende... Vende bem. Vende bem, vende justo. Tá, Lari, quando é que você se descobriu vendedora? Ou como foi o processo, assim, de ter que ser vendedora? Na marra, né? Ou era ou era. Não, ou vai ou... Né? Não tive nem tempo de pensar, né? Eu lembro bem que, assim, quando eu decidi abrir o meu cerimonial, foi um dia que eu estava extremamente estressada. E aí eu liguei para meu irmão e descasquei nele, né, o pobre. Descasquei nele, se eu abrir o meu cerimonial, eu vou me dar melhor. Ele disse, na mesma hora, abriu o esperando o quê, né? tudo. Já estava com o CNPJ em mãos. Eu disse, meu Deus, e agora? Pronto, Agora e vou. agora? Agora eu vou. E agora? Porque eu nunca vendi diretamente, né? Eu sempre estava lá na hora do produto final. Então, na hora de realizar o casamento, eu estava lá e aquilo eu sabia. Mas eu também não sabia como sendo o rosto, né, da fonte empresa. ali, Não né? era. Eu tinha aquela questão de que se alguma coisa der errado, tem alguém que responda por mim. Sim. Quando eu não tinha mais ninguém que respondesse por mim, quando eu tinha que vender o meu peixe, e aí foi que eu entendi. Então, a primeira vez que eu sentei com uma noiva, a sorte foi que foi uma indicação de outra noiva. Então, ela já veio quente, sabia, já né? vinha bem. Já veio, exato. Mas, assim, até 6 meses atrás, não vou mentir, eu passei 6 meses, assim, toda vez que eu ia atender uma noiva nervosa, tudo, mas foi aí que, né, comecei a entender. A imagem por si vende, né? Eu entendo que desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu vendo. Então, se eu vendo, não que a minha vida seja um produto, né? Mas eu gosto muito de mostrar a minha rotina de dia a dia, de tudo. Então, tudo isso já é um pré-venda. Porque as pessoas vão lá e vendem. Caramba, Lari faz isso, isso e isso. Então, ela é organizada, o mínimo, né? Porque se a pessoa acorda... Né? Às 5 da manhã para fazer tudo, tem diversas noivas, então, no mínimo, ela é organizada. Então, é por isso que eu digo, todo mundo é vendedor e a gente está sempre vendendo. É difícil, por isso que eu digo que é muito difícil, porque não é toda hora que você está disposto a vender, que você não está na sua melhor versão para vender. Mas se você precisa, o segredo começa, vai vender. Vende e pronto. Né? Exato, e às vezes você acha que não está na sua melhor versão, porque cada cliente vai querer uma pessoa diferente verdade. na sua frente, né? Vai querer um cara mais sério, vai querer um cara mais amigo, brother. Você tem que sentir isso Tem no um cara- cara, exatamente, e você vai ter poucos segundos ali do começo da conversa para Isso. sentir quem é o cara, Verdade. né?
O jeito de se portar com um vai ser diferente do outro. Sem sabe? sombra de dúvida. Às vezes tem um cara que gosta de brincar, gosta de cantar uma piada. Se você for um cara muito sério, tipo, que Já- cara já chato. era. Isso. Se for o contrário também, o cara é mais reservado, você tenta dar 2 entradas no cara, o cara vai ficar... Isso. Então, Você tem que se essa moldar identificação também, é tudo. muito importante, né? No começo da conversa ali. E chegar na dor é também muito importante. Né? Verdade. Se você está disposto a resolver a dor daquela pessoa, não importa o que seja seu produto, seu serviço, ele vai lhe querer, né? Sem Verdade. sombra de dúvidas. É isso. E você tem que gostar. Eu acho que eu comecei a vender também no colégio, pequeno, né? No colégio. Tinha aqueles, na época da gente de 7ª, 8ª série, tinha aqueles colar, pulseira, isso que o pessoal usava muito, né? Da praia. Exatamente, da praia, exatamente. E aí minha mãe fazia algumas bijuterias e eu disse, mãe, esse negócio eu consigo Me dá vender. aqui. Deixa eu aprender a fazer. Aí eu fazia e vendia no colégio. Comecei a ganhar meu dinheiro no final de semana ali, né? Pro cara ir pra Sub-17, Pagar o shopping. pra ir pra Sub-17. Fashion Club. Fashion Club. Entregou a ideia. Saudosa Fashion Club. Então, comecei me virando ali. E eu falei, pô, aqui tem negócio, sabe? Então, eu acho que o vendedor nasceu dali. E também, como você falou, de ter bons relacionamentos. Eu sempre gostei de estar com pessoa, de estar me relacionando com pessoa, né? De me comunicar mais. Então, assim, toda essa vivência me fez ficar um cara mais moldável, digamos assim. Tem Rafael, obviamente, todo mundo, não é que você se muda, mas eu consigo me adaptar e entender o outro, assim, Com certeza. em relação a essa questão de porte. Não é de quem você é, não é de quem você é, não é de identidade, mas de se portar naquele Sim. momento um pouco mais... Comportamento, né? Exatamente. Como devo me Exatamente. comportar diante Exatamente. do cenário. Não é o mesmo jeito que você vai estar em casa, brincando com suas filhas, não é o mesmo jeito que você vai estar numa reunião com Exato. um grande cliente, digamos assim. Então, Rapaz, vocês falando de começo, eu lembrei. O meu caso não é não é muito legal não, mas enfim, eu comecei pirata, né? Eu fazia aquele... verdade. Tive essa má fase na minha vida aí. baixava Eu não sabia como que é o era nome? errado. Como é o nome? Aquele Torrent, Emule, Casar. Era no casar, Rapaz, baixava a é. música, fazia os CD, né? Fazia, Entregava você o CD escolhia a música personalizado, eu resolvia, né? com as fotos, mulheres apaixonadas da novela Tommy. Jogo de videogame Tommy também, resolvia Eita, jogo tudo. tinha muito, Fazia, eu pô, gravava em GTA 3, casa, San Andreas, fazia todos, pô, Mas eu todos. fazia para consumo próprio. Já entendi. Mas caso alguém quisesse, né? Mas brincadeiras à parte, era um problema que existia, as pessoas não tinham acesso ao jogo. Isso. Verdade. E eu identifiquei que na minha sala um monte de gente não conseguia. Aí nessa época eu tinha um amigo que era do Pio 11, eu era do Gel. Aí ele pegou e fez, cara, se tu vender lá, eu te dou ganha 10%. No outro dia ele chegou, 20%. Aí eu fiz, peraí, pô, calma, vai quebrar o gravador de CD daqui de casa, de DVD, CD. Mas enfim, depois quando eu vi que eu chegava em casa, virava quase uma produtora de CD e só. DVD. Aí eu fiz, rapaz, eu acho que isso tá errado. Não sei se está muito Eu certo. acho que isso não tá muito certo, não. Aí foi quando eu cortei quebrei meu primeiro negócio. Quando a polícia bateu na porta. Não chegou nessa etapa, não. A polícia Como já passou mais de 10 anos, não tem mais Já era problema. também. Mas foi, Mas velho, é então... pro pessoal que não é dessa época, né? Porque CD hoje... Não, Era um negócio, você tinha um videogame, né? Os jogos eram, sei lá, R$200. sei lá, R$100 há Sim, 20 anos 100, atrás. R$200. Era E na R$1.000. época... Agora Meu foi salário ótimo. mínimo. Não, pro pessoal que Corrigindo, não é dessa época. Corrigindo aí, né? Corrigindo, daria uns 1.000 e pouco. Um salário mínimo era 150, 200 Não, vamos tirar reais. quanto é o jogo hoje. Vamos ver o preço Eu do acho que jogo era hoje. 200, 300 reais ainda. Os 300 por aí. conto, né? É. Aí o cara pegava Pegava fazia um desse 20 reais, Assim, ganhava. Exato. Enfim, ganhava um bom, dinheirinho era bom. bom. Ganhava um dinheirinho bom. Mas aí não era legal. Não né? era legal. Mas- Graças a Deus hoje tá legal o negócio. Aí a gente deixou pra lá, né? É. Você quebrou seu Não, aí primeiro depois negócio, meu né? segundo negócio foi vender picolé lá no meu prédio. Foi como é que foi isso? Meu pai tinha livraria, aí sobrou, ele tinha um freezer daqui bom, sobrou, levou pra casa e fez, veja que você faz aí um monte de picolé de caju, sei lá, aqueles que ninguém queria, o frutari que ninguém gostava. Era chá de Aí eu chocolate. peguei e comecei a fazer pro pessoal, tem aqui em casa. Aí começaram, eu fiz, 50 centavos, tipo isso também. Uma coisa assim. Aí, rapaz, vendi tudinho. Aí eu falei, mãe, desenrola e compra aí Compra mais. mais, Ela comprei. pegou e comprou um aleatório lá, não sei aonde, lá em Mandacaru. E aí comprava 15, eu vendia 30 centavos. Aí fiz um anúnciozinho no Pente, botei no quadro de aviso do prédio e tal. Aí, tipo, a galera começava... Olha Aí só. pegava lá em casa, pô, e começou a girar. Isso eu tenho o quê? 10 anos, 12 anos. E aí... Só que aí também... Não sei porquê, eu acho que eu Cansei. cansei. É. Fui tirar um sabático. Fui tirar um sabático Sabático, e parei. É. Mas aí pronto, isso foi meu começo do empreendedorismo, né? E depois fui
trabalhei com meu pai, muito tempo lá, mas era muito mais no back-office, né? Muito mais no escritório. E aí, vendedor mesmo foi com a Renova. Cara, E aí, vocês contaram a história aí, né? Consciência. Lembrei. Cara, engraçado. Lá no prédio, moro no prédio faz muito tempo, né? E o pessoal tinha muita criança lá. Do lado do meu prédio tem uma casa de festas. E o que é que acontecia? Casa de festa, muito carro. O que é que eu pensei? Eu vi o povo, né? Ei, você falando ali uma noite. Mesmo, Você falando... Dá Rapaz, pra tirar um trocado. eu levantei um trocado bacana. Foi, né? Só que... Na pena, Não, galera. cheguei, no outro, cheguei em casa felizão, né? Mãe, olha, tô rico, né? Moeda de 5 centavos, 1 centavo na época. Falei, meu filho, você sabe que tem alguém que que precisa. tá lá pra isso, né? Só que o cara tava achando graça, enfim. Aí eu, como é? Aí, não, olha, ele explicou toda a questão, né? Que tinha uma pessoa que dependia disso pra viver. No outro dia eu vou telhado aí pro cara. Aí o cara fez, não, vai, seu, não sei o que. Me aposentei de flanelinha. O peso na consciência foi muito grande. Mas mas que bom, tipo assim, mas eu acho que você vai identificando já na infância. Caramba, como a pessoa queria já alguma coisa, né? E hoje você vê os traços. Na época você não tinha noção, mas hoje olha. Exatamente. Eu tô só lembrando aqui também, vocês contando, eu lembrando, cara, eu realmente também passei por essa fase da infância, né? Então, e faz parte dos acho que pais, todo mundo entendeu? Incentivarem isso nas crianças, que hoje em dia eu vejo muito isso de proteger, criança não pode trabalhar, não pode isso, não pode aquilo. Cara, não fez mal, fez até bem a gente ter vivido essas fases, assim, essas aventuras. Vender trufa no colégio, sei lá, eu não fiz isso, mas vender picolé para seus vizinhos do prédio é um negócio e a criança vai começando a aprender como lidar. É uma introdução à venda exato. e business. Boa, né? E você vai lidar com... tem o preço da mercadoria, tem a margem que aquela mercadoria vai me deixar, o apurado não é lucro, como diz, né? Exato. E aí você começa a ter, na infância ainda, contato com isso aí. Então, realmente... Na prática, né? Exatamente. Não fica só na teoria Exato, pra criança exato. ali. E aí, assim, às vezes, é como o Rodrigo fala, a gente precisa identificar nas nossas crianças, né? Os meninos ainda estão muito novinhos, Maria tem 4 anos, o de Rodrigo tem 3 e 2, né? 3 e 1 e meio. Mas identificar esses traços e, tipo, de alguma maneira ajudar a incentivar, Com entendeu? certeza. Não, vá assim, vai fazer assim, né? Então, porque pode ser que isso potencialize e acelere um processo que seja natural da pessoa, né? Exato. Enfim, mas Lari, vai aí mais perguntas aí do roteiro que você fez. vamos lá, agora uma importante. Qual a característica que vocês acham assim, a pessoa tem que ter para ser um bom vendedor? Ou não existe essa característica, é só realmente você ter esse dom? Por mais que seja treinável, mas tem que vir, né, Cara, eu acho 2 características. E aqui a gente não tá pra, enfim, falar o discurso bonitinho. Cara, o vendedor primeiro tem que ser ambicioso. Isso aí não tem muito o que questionar, não. O cara tem que gostar de ganhar dinheiro e buscar ganhar dinheiro, de movimentar, digamos assim, a sua roda para que isso seja remunerado de alguma forma. E tem que ser constante. Com as técnicas, né, que a gente aprende, a gente entende que venda também é um processo constante. De todo dia você de é um processo, né? Exato. Então, assim, a nível de característica que, obviamente, me vem é ambicioso e tem que ser constante no seu processo. Para mim, um vendedor, para ele se destacar bem, ele tem que ser resiliente. Com certeza. Se o cara aguenta, se o cara quer ser vendedor mesmo, ele tem que aguentar uma pancada de não na vida, meu amigo. É uns 10 não para um sim. É não com força. É você mandar mensagem pro cliente e o cara não responder. É você ligar e ele não atender. É você bater lá e tomar um chá de cadeira de 2, 3 horas, como aconteceu comigo há uns 10 dias atrás, e ele não me atender. Então, assim, acontece ainda hoje, e você tem que ter sabedoria e resiliência para aguentar, saber, cara, isso é porque hoje ele estava ocupado. Pense sempre no lado possível, porque se você for ficar olhando o lado negativo, que eu poderia olhar assim, não, ele não quer saber de mim, nunca mais vou falar com ele. Pronto, perdi a venda. Perdi a venda. Deixa que ele feche a porta. A porta não pode ser fechada pelo vendedor, né? Exato. Então, se você não tem resiliência, você não vai aguentar, meu amigo. Vai embora, procura outro negócio, vá pro back-office, vá fazer outra coisa. Vendedor tem que aguentar cacetada de não. Uma pancada de não. Agora, claro, você tem que entender qual área você está. Tem vendedores que a quantidade de nãos é maior, e tem se você é um cara mais de topo de funil, como a gente chama, um cara mais de batedor de porta,
Esse batedor de porta, meu amigo, Tem que é aguentar. não. Tem. 95%, 98% de não. Aí um sim é uma alegria do caramba, mas ele tem que relevar geral, Exato. entendeu? E você passa por situações que você tá... Meu irmão, esse cara tá me amassando, né? E chega a ser desgastante, mas você chega na frente... Opa, tudo bem? Como é que Isso. tá? E sorriso no rosto, melhor solução para ele e segue o baile. Outro ponto, a questão da resiliência e estrategista, porque a gente tá falando aqui de muito não, um bom vendedor ele tem estratégia. Ele vai, caramba, esse cara aqui, ele já me deu, eu tentei, vamos lá, pra gente é 3 contatos dentro de 2 semanas. Se eu falei com ele 2, 3 vezes e ele não me atendeu, pô, dá 30 dias pro cara. Sim. Dá mais um tempinho. Senão você vai, aí você passa do ponto, entendeu? Você começa a virar o cara enjoado e aí acabou. Aí é que ele não vai querer mesmo, né? É que nem relacionamento, pô, de casal. Você tá aqui, se você ficar muito no pé da outra pessoa, a outra pessoa pega um abuso de você e não quer mais nem olhar na sua cara, pô. Já o vendedor, ele tem que saber dosar isso de, eu vou falar 3, 4 vezes. Nem ficar tiro o distante pé, para não ser esquecido. Isso, né? tira o pé um Exato. pouquinho, Nem ficar acelera de novo. Junto demais para ser o Essa é a questão, chato. assim, se você for dar um time, né, pro cliente, o prospecto no caso, né, você dá o time, mas você avisa, tô lhe dando um tempo, senhor, diante da gente não ter recebido, né, o retorno, daqui a 30 dias entraremos em contato novamente, porque também não falar, né, assim, largar o cara, daqui a 30 dias, pode ser que esse gap de tempo aí você já tenha feito, você perdeu o negócio. Então é importante que você avise a ele que você está dando o espaço dele, entendeu? Isso. Porque Mas se ele é quiser, ele vem procurar. Né, eu acho que é uma característica muito forte para mim de vendedor, e aí é complementar, né? É mais ou menos o que o Maurício falou. É a fome, velho. Sempre falei isso. O vendedor ele tem que ter fome. Fome de crescer, fome de avançar, fome de vender, de mudar de vida. Então, o bom vendedor é aquele cara que realmente tá assim, sedento, que tá querendo, vai sair louco. Não é que ele vá vender louco. Qualquer jeito. Não, porque esse vendedor pitbull aí, eu acho que já se aposentou do mercado, digamos assim, né? Mas é mais essa questão realmente de ter a vontade de crescimento, sabe? Ter visão de longo prazo, de saber que tá plantando agora, que vai colher mais na frente, que vai chegar o momento, né? Então, assim, eu acho que isso é uma característica fundamental para quem tá querendo trabalhar com vendas. Perfeito. E tu, Lali? Acho que tivemos boas aí ideias de características. Ah, Eu então pronto. vou falar a minha no off. Ah, tá. Porque realmente, mas a gente tem que ser um pouco cara de pau também, né? Não, com certeza. Tem que Eu saber. acho que. Não, isso aí Porque tem é que ter. aquela história, o não você já tem, mas você tem que ir em busca do sim, né? Só que para quem está começando agora, né? Vocês, como vendedores aí, Rodrigo falou dos nãos e nãos que recebemos. Existe, assim, uma hora, meu Deus, eu já recebi esse tanto de não. Será que isso realmente é para mim ou não? Existe não ou ele continua? Eu penso o seguinte, depende do seu negócio, né? Vamos lá, pra gente. Eu vou entender um cara, ele veio atrás, tem perfis e perfis. Vamos supor que é um cara que veio procurar a gente. Você vai lá, fez 3 follow-ups, né? 3 acompanhamentos com o cara, como eu dei o exemplo aqui atrás. Acompanhei 1, acompanhei 2, acompanhei 3. Posso dar um time como avisando, como o Maurício falou, posso falar nada, mas beleza. Se eu voltar a falar, eu posso chegar, ou nesse acompanhamento 3, eu chegar para ele e dizer, cara, estou à sua disposição. Se você quiser ainda o contato, pode me retornar, mas esse é meu último contato e eu lhe garanto que o preço que eu estou lhe passando só até amanhã. Se quiser voltar, você me procura e a gente revisa seu orçamento. E ponto. Você se impôs pro cara, você mostrou que segurança, você mostrou que sabe o negócio. E o cara vai decidir se ele quer ou não. Já teve muita venda que eu virei assim. Diz, ó, esse é meu outro contato. Não, calma, que eu fiz. Então diga o que é, meu amigo. É tipo, o cargo sai de cima, entendeu? Porque agora tem outros que não falaram nada também. Enfim, e depois de 2 anos voltou a falar. A gente fechou uma semana passada. O cara tava 2 anos. Os 2 anos. Foi 19, não. Foi novembro de 21. Teve outro restaurante agora também fechou. Isso. Falou com outro sócio da gente em 2018. Sei lá, aí eu me lembro, eu no telhado do cara, que ele abriu um restaurante, que ele tinha comprado, eu e o outro sócio. A gente foi lá nesse telhado, ele comprou o restaurante, já fechou o restaurante e agora fechou com o Maurício em outro local. Então, assim, tem vendas que são muito pra, mas teve muitos momentos desse assim, ó, esse é meu outro contato, ó, esse é o último contato, e o cara sumia. Então, assim, você tem que sentir. E o caso desse restaurante é interessante falar, porque no processo, enfim, um cara que veio lá de 2018, né? Então,
tipo, não tinha tanta informação nova para se agregar ao cara, né? E aí, no processo de convencimento, ele entendeu que precisava daquilo, né? E o processo final ali estava na concorrência e vários pontos foram trazidos, sabe? Ah, não, ó, o valor, o custo dele está mais baixo, enfim. E um ponto muito importante que eu acho que fez ele optar por nós, né? Foi eu trazer assim para ele, cara, o valor dele, o preço está até mais acessível, beleza. Mas deixa eu lhe perguntar, você que vai dizer, tem alguém mais preparado no mundo hoje do que eu para fazer seu projeto? Porque eu lhe acompanho há 3 anos, 4 anos, 5 anos. O cara chegou agora lhe dando preço, pô. Eu sei onde é que pode ter sombra no seu telhado, eu sei como é que é a sua necessidade, sua forma de trabalhar, eu sei tudo, eu sei inclusive como é que você quer pagar e tudo isso, entendeu? Aí fez, realmente. Então o cara optou, né, por ter um custo, pagou mais para fazer conosco. Mas ele entendeu realmente que não havia ninguém mais preparado do que a gente. Pela segurança que você passou para ele. Segurança e implicância. Também. Exato. Mas você, e aí? Vai pegar, vai correr isso, aí o cara pensa, bicho... Rapaz, vale a pena, vai economizar bicho. 2% aqui, 3% e... Vai que esse cara... Eu tô dando o orçamento dele pro outro cara. Isso. Vai que ele não passou 100%, ou eu vou fechar com esses meninos mesmo, que são... Tá que tem segurança e vai me entregar. Então, assim... Qual o time, meu irmão? É cada caso. Caso. A gente fez um... Não é receita de bolo. Não, né? a gente pegou, começo do ano agora, a gente pegou uma base, mais de quase 2.000 contatos, mandamos contato para todo mundo, revisitamos a base inteira e mandando mensagem. Virou ou não virou um monte de venda? Virou. Que era base antiga, pô. Que a gente já tinha dado não pro cara, já tinha fechado a porta do cara. Esse cara de sexta-feira que a gente fechou, o cara tava ali no nosso banco de dados. Um cara que o primeiro contato foi em novembro de 21, provavelmente, enfim, qualquer outro já teria largado, né? E foi assim, eu falei com ele na sexta, para retomar o contato com ele, e fechei na sexta mesmo. Ele já estava com proposta de outra empresa na mão, então assim, se eu não tivesse resgatado o cara, a gente ia perder o time, provavelmente se eu fosse falar com ele depois... Como muitos que a gente voltou a falar, fez, eu já fechei. Não, já fechei com não sei quem, então assim, não pode também... largar o cara de vez, entendeu? Claro, é tudo um processo, por isso que Às vezes o cara tá numa semana ruim, o cara tá viajando, o cara tá não sei o quê, e ele não fala, e ele não tem obrigação de lhe falar também não. Exato. Aí você disse, não, esse cara não me responde mais não, morreu. Exato. Pô, com fé. E na outra semana pega o cara num dia feliz da vida, Aí né? O cara chegou... abriu o negócio dele, tava lotado, você chegou no dia exato. certo. Foi engraçado isso daí. Aperta a mão, tá fechado o negócio. Isso. Acabou. Aí o cara pegou a hora certa do cara, entendeu? Isso. Então, às vezes, como eu falo, a gente precisa criar a distância pra não ser chato, mas a gente precisa estar perto ali. Você dá 30 dias, aí Tô passando aqui, ó. Aí, Passei aqui na frente da tua empresa aqui, tá tudo bem, Isso. você tá bem, pronto. E esses gatilhos, né, que o Rodrigo falou, meu último contato e tal, isso é um gatilho. Então, assim, o gatilho que a gente usou com o cara também foi assim, bicho, beleza, eu faço essa condição hoje. É hoje. Sim. Se quiser, é hoje, entendeu? Se não quiser, paciência. Até mais. Pronto. E até você se garantir. Né? Não, beleza, quiser fechar com ele, mas para eu outro dia fechar... aumenta o preço, viu? Se não aumentar, se tá eu, errado. se eu quiser fechar, se você quiser fechar com a gente nessa condição, é hoje. Tá? Aí então o cara fez, não sei o que, não sei o que. Pronto, ó. É assim, né? E tá nessa condição, o cara topou. E era um cara que, como eu conversei com ele em novembro de 21, eu não tinha certeza nenhuma que ele ia continuar, né? Então eu fiz, não, já vou lhe mandar o contrato, vou amarrar você, entendeu? E deu certo. Deu certo. O cara já se programou para pagamento e tudo mais. Então, assim, é um acompanhamento. Por isso que eu digo, consistência também, né? Você entender o processo, Exato. você ter o acompanhamento do cara. E parece que não, mas venda muito disciplina também, pô. É você entender, você tá aqui com o seu sistema, tem esse. Não, vai falando, vai acompanhando o cara. E por meio dali é que vai sair seus negócios, né? Exatamente. Constância, velho. É isso. Se tiver constância, não vende, não. Não vai. E assim, na venda, né, qual é a etapa fundamental? Assim, na venda a gente não pode pular essa etapa, porque se a gente pular essa etapa, por exemplo, não vai conseguir, o nível de fechamento vai ser menor, né, de conversão lá do final. Como é que vocês identificam assim? É uma pergunta muito Eu vejo específica. que toda... não, mas vamos lá. Na minha cabeça, a venda ela é um funil, né? Então, eu tenho a primeira etapa, que é a prospecção. Eu tô lá em cima, no topo do funil. E até a gente chama da equipe de marketing que faz isso. Então, o batedor de porta, as mídias sociais, as indicações, tá tudo nesse topo de funil. Depois do topo do funil, a gente vai ter uma equipe para tratar esse lead.
Então, essa etapa é muito importante também, porque eu vou ver quem é um curioso, louco, perigoso e quem é um que realmente tem interesse, que é uma conta que faz sentido, que é bom para ele, é bom para a gente, é bom para todo mundo. Então, essa é uma etapa muito boa. Depois dessa etapa, aí entra a equipe de vendas, que é a equipe realmente de Maurício, que é o cara que vai pegar essa conta, avaliar e montar uma proposta, uma análise para aquele cara. Então, beleza, você montou a proposta. Aí eu vejo que a etapa de follow-up, que é quando você monta a proposta, e isso que a gente está falando aqui, de ficar fazendo remarketing, 2 dias, 30 dias, 15 dias e tal, é onde a dança da paquera acontece. É quando eu faço muito essa analogia lá na Renova, que a venda é como se fosse uma paquera até um casamento, até um namoro. Então, se você tem a coragem de chamar a pessoa para dançar, que é a prospecção, mas não souber dançar, meu amigo, não vai sair nada, pô. E agora, se você consegue convencer a dançar com você, e você é um pé de valsa, você dançar bem, o time certo, você vai conquistar a pessoa, entendeu? Então, assim, e o que eu vejo é que a etapa de follow-up é fundamental, porque quando a pessoa fizer, mas e como é para pagar? Meu amigo, acabou, é sua. É seu, já foi para negociação e aí, meu irmão, aí vai ter uns caras que tem medo e não sabe fechar, mas aí é treinável, totalmente treinável essa etapa, mas a dança é a parte mais difícil, de você pegar um cara que sabe fazer essa dança, sabe perguntar no momento certo, fazer as perguntas certas, ficar ali, eu vou dar 3 dias, vou dar 2 dias, vou dar 5 dias, os caras, o time é esse e tal. Isso é a parte mais difícil para mim da venda. Eu acho que o processo ali de você criar empatia, sabe, com o cliente, você de fato entender o que ele quer. Não adianta. A gente participa de muita coisa e tem até um amigo da gente falando, né? Cara, para quem não quer, até de graça tá caro. Verdade. Então, quem não quer, não adianta. Então, você criar empatia, entender, digamos assim, identificar a problemática, como resolver, e aí isso está dentro desse processo que o Rodrigo falou, né? Acho que isso é importantíssimo, né? Até vários casos, né? Às vezes o cara quer isso aqui, você... E detalhe, na venda, o cliente tem que achar que a decisão foi dele. Sim, claro. Você conduz ele ali, né? Agora, discussão de casamento, né? A mulher tem Pronto, perfeito. A diferença é que às vezes, né? Na venda, às vezes a gente tem razão, né? Na venda é o cliente. Com a mulher é mais difícil ter razão. É verdade, é verdade. Entendeu? Aí, não, perfeito. Compreendo, no seu lugar, provavelmente eu pensaria a mesma coisa. Mas e essa solução aqui? Entendeu? Então, assim, o cliente tem que achar que a decisão sempre foi dele. Né? E cabe a gente, como consultor, orientá-lo da melhor maneira possível. É difícil quando você tem Tô com um caso desse. O cliente, a gente vê que a solução para ele é X E ele acha que... e ele tá poluído por algum motivo que é Y. E você sabe que X é melhor. Cara, isso é difícil pra caramba. E você não aceita e você e fica... você tem que saber se automar para entregar o produto melhor e atender a demanda dele. Exato. É difícil, é difícil. Isso aí é onde o vendedor... É muito desafiador, porque o vendedor, principalmente o vendedor consultivo, que entende o seu produto. Porque assim, vamos lá, né? Um vendedor de balcão de uma mercearia, cara, beleza, você vende, mas você não é o vendedor que a gente tá falando aqui. Claro. Você pode ser, mas normalmente não é. A gente tá falando do vendedor, como Lari como a gente é na Renova, na Canyon, enfim, que é uma venda consultiva. Eu vou entender a necessidade da pessoa, perguntar e tal. Então, assim, você quando tá entendendo e percebe que, poxa, esse produto não é a melhor coisa para ele, eu conheço o melhor e o cara não tá conseguindo. Eu não tô conseguindo entrar na cabeça dele e convencê-lo a ele tomar a decisão que eu tô querendo que ele tome, entendeu? Por isso que é isso que o Maurício falou. A gente tem que buscar uma forma de fazer com que ele decida o que eu estou querendo que ele decida. E assim, nesse caso, sendo a melhor dele, porque assim, não é uma indução para prejudicar. Não, né? não. Pelo contrário, até porque a gente tem algo que vem depois, né? Uma relação que é longa, né? E a gente tem a informação, às vezes, do produto que o cliente não sabe. Exato. E ele acha que é melhor aquela E outra, coisa. provavelmente depois ele vai voltar e vai dizer, por que você me vendeu isso? Se isso aconteceu. Não era bom pra mim. Eu disse, gente, mas eu tentei, né? Eu tava te explicando. Eu tentei. Já aconteceu. Né? E ele vai chegar e vai dizer que a culpa foi sua. Não, nunca foi dele. Né? Exatamente. E tipo, um caso prático, né? Coincidentemente também é um restaurante. Eu cheguei para apresentar a solução a ele, né? E, enfim, primeiro eu entendi o que ele queria, vou botar em números aqui, né? Um projeto para 100% da necessidade dele não era algo que ele entendia que fazia sentido.
E ele falou, ó, veio 15 empresas aqui já. Todas quiseram me oferecer isso, tal. Não é o que eu quero. Aí daí eu tava com a proposta na bolsa, né? Eu falei, deixa na bolsa aí. Vamos lá, tal. Toca Vou fogo. resumir. Entendi que o cara não queria 100%, ele queria apenas para uma demanda específica dele. Mostrei para ele a viabilidade daquilo, tudo mais. Trouxe uma outra opção que ele fez, que o caso dele é, vamos instalar lá na casa da minha filha. Eu fiz 2 reuniões com ele. Na primeira eu disse, tem a casa da sua filha. Eu falei, não, quero considerar lá não. Na segunda a gente saiu como? O projeto vai ser para 100% na casa da filha dele. Então, tipo, às vezes as demais empresas realmente trouxeram a melhor solução, mas não caminharam no raciocínio dele. Raciocínio Dele, tá ligado? Então, assim, não faz sentido, pô. Às vezes Exato. você tem que entender o cara, mostrar, caminhar pelo que ele tá pensando, pra ele mesmo entender que não, o caminho é aqui. Mas aí eu já tinha escutado o que ele Que aí que é um desafio, por exemplo, o Rodrigo, né? Quando ele tava falando aí, cara, eu tenho certeza que é o Y, porque é a solução ideal pro cara. Mas às vezes o cara não quer, bicho. Então, assim, beleza, vamos tentar entender, vamos chegar no meio termo, vamos explicar a ele, ó, isso aqui, ó, você tá perdendo isso, beleza? Faz sentido? Faz sentido perder, bom, então beleza. Então, porque tem um cara, não quero aqui, então não adianta nem bater de frente, beleza, tá perdendo. Será que isso aqui fica bom? E aqui vai, né, como você fez, na casa da sua filha, faz sentido, não faz? E aí você consegue realmente E às chegar... vezes você chega no denominador comum que o vendedor se convence também e pronto. Isso, exato. Agora sim, eu não consigo vender um negócio que eu sei que ele vai Que estar se vai. extravagando. Exato. Tipo assim, eu cheguei... Queria não, comprar, o negócio que você não vai comprar. Exatamente, a gente fala muito isso. Eu não vendo o que eu não compraria. Então, eu só vendo o que eu Perfeito. compraria. Então, assim, se a solução que ele está dizendo faz sentido e eu também compraria aquela ideia, Então, beleza. Beleza. Eu não faria essa decisão, mas é uma opção. A gente já teve vendas do cara que é irrigante, não sei o que. Eu fiz, cheguei... Porque, assim, a viabilidade para ele era ruim. Aí eu peguei e fiz, se fosse do jeito que você está falando, puramente assim, eu não compraria. E eu não vou deixar você fazer esse projeto. Agora, você vai aumentar a sua produção e vai usar em outros horários, que a energia é mais cara. Essa ideia, ele fez, então pronto, então eu lhe vendo. Então faz sentido. E tá vendido. Então, assim, muito franco eu fui com o cara. Fui muito aberto e direto e prático com ele. Então, assim, irmão, você tem que entender com a cabeça do cliente, pô. Eu tava conversando com o nosso pré-vendedor, ele, poxa, o cara gasta 10 mil reais e não quer economizar 2 mil reais. Por quê? Porque eu fiz, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Se tu ganhasse hoje 1 milhão de reais por mês, hoje, isso o cara ganha lá 3 contos, 2, 3 contos. Mais ou menos que Larissa ganha. Pegasse Por aí. Larissa. É. Você ganhasse 1 milhão de reais por mês e tivesse que pagar a conta de 10 mil por mês de energia. O quanto ia se preocupar para economizar 2 mil nessa conta? Ele, então, a conta de energia para tu é o quê? É um big. Eu falei, então pronto. Se eu chegasse agora para você e fizesse, vamos fazer um projeto novo para tu economizar um big dos 5 que tu gasta no mês, tu vai dar atenção para mim? É. Não vou. Não Tem vai. que ser uma dor pro cliente, Então, aí eu fiz, meu irmão, você tem que visualizar para mostrar que esses 10 mil é uma dor, porque você falar só 10 mil por 10 mil não é dor, pô. Não. E aí ele não vai visualizar, ele não vai Isso. escutar o que você está falando. Então, a nossa missão é mostrar que esses 10 mil é uma dor para ele. Alguns dói muito, e é de Exato. cara a gente Sim. vende fácil, e para outros, aí ele começa a Não não lhe vão nada, atender, Assinar um contrato, pegar uma empresa, ficar estressando a pagar 2 cabeça. boletos, não sei nada. o que, aí atrás eu vou ficar pagando 20, que esse cara vai me enrolar. Vixe, e às vezes entendeu? parece que o negócio é tão ruim que o cara... sei não, se eu vou vender pra esse cara não. Isso vai dar dor de cabeça demais. né? Não, gente. É Não verdade. quer mais esses caras, né? Tem Também. isso. Já também. aumenta o preço. Eita, aumentou a tabela de preço aqui. 50% de ontem pra hoje. Aí o cara, eu quero, então tá bom. Roda, Pelo menos agora tá com É mais. pior Aí pra ser, pode ser é. chato. roda, mas a gente sempre vai vendendo. Exatamente. A dor é dos outros. Bom, acho que estamos exato. chegando aos finalmente aqui do episódio. Foi rápido, né? Vai passando aqui ligeira a conversa, quando a conversa é boa, né? É. Mas vamos chegar num resumo, assim. Queria que vocês deixassem aí dicas para quem está entrando na área de vendas ou que pretende entrar na área de vendas. Qual seria uma dica que você deixaria para essa pessoa? E aí, podem Começar? começar. Cara, eu acho que primeiro tem que se identificar como um atleta mental, de verdade. Pense no esporte, tem tática, tem estratégia, tem resiliência, tem método. Então, assim, se veja como um atleta mental, resiliência, de você entender que você vai ser muito mais não do que sim, mas que você busque se adaptar de acordo com o meio e buscar sempre melhor. Tenha sempre em si a vontade de vencer, de estimular, de crescer, que aí você, nas vendas, hoje eu não conheço caminho melhor para você chegar nisso.
Show. Excelente contribuição. Não é? Roma é vendedor. Atleta mental, eu A gostei gente disso já aí. pode encerrar agora, né? Atleta mental. Mas, Aí lá Rodrigo, vou eu diga pra aí o jogar seu. pra baixo. Não, vai não. À vontade. Então, acho que assim, vendas é um negócio que mudou minha vida. Assim, hoje minha família é sustentada pela empresa, pela Renova. Os negócios que a gente tem feito, basicamente a venda tem sido diferencial. E eu acho que assim, o que você tem que primeiro, né? Primeiro você vê se você tem fome. Como o Rafael falou, e o Maurício também pontuou. Esse negócio que você está entrando, você tem gana. É um negócio que você acredita muito nisso, nesse produto. Se sim, beleza, vai em frente. E aí começa a estudar mais. Começa a tentar vender. Até brinco Treinar, né? então, mas assim, como é que eu aprendi a primeira venda? Eu fui na loucura. Vai na loucura, pô. Erra pequeno. Erre pequeno, pode errar. Arrocha o nó, lá vai no carro, fala besteira. Erre pequeno. Depois você já vai falar menos besteira. Depois você começa a falar coisa boa. É um processo de aperfeiçoamento. Exato. Né? E nesse meio de campo, vá estudando, vá lendo, vá buscando mentores, pessoas que você sabe que está bem sucedido nessa área, que você tem algum acesso, um primo, um tio, um gato, cachorro que entende de vendas e converse com ele. Então, assim, e uma dica de livro, eu não sou muito de ler, quem me conhece sabe, mas o pouco que eu já li, o livro Spin Selling, que é justamente o método Spin para quem trabalha com vendas high-ticket, vendas de alto valor, que é o caso de energia solar, por exemplo. Se você trabalha com esse tipo de produto, venda de carro e etc., leia esse livro. Porque ele ensina essa metodologia para você conseguir entender a situação, ver a problemática, conseguir implicar, entrar na negociação, entrar na cabeça do cliente de forma saudável, né? Para o bem do cliente e o seu bem. Né? E um ponto que... Foi mal, Maurício, que a gente até nem passou muito, é o pós-venda. Até a Larissa, a gente estava conversando antes aqui. Verdade. Cara, vender. A gente tem muitas empresas de energia solar aqui em João Pessoa. Que aparecem no Brasil inteiro. Mas eu arrisco dizer que pós-venda como da Renova, só a Renova. Arrisco dizer isso. Porque a gente apanhou pra caramba, amigo, pra melhorar nosso pós-venda. Rafael que eu diga. E a gente vê que hoje é um dos diferenciais nossos. Então, o que é que o pós-venda tá trazendo pra gente? Novas vendas, pô. Simples assim. Natural. Como Simples, Larissa disse, quando vem indicado da noiva, é muito mais fácil. Exato. Quando vem indicado de algum cliente do pós-venda, já vem muito mais fácil, O que a próprio referência já vem cliente tá comprando gigante. mais, pô, a gente Exato, tem também. visto. Não importa onde você atua. Quando você chega num nível que seu principal vendedor é seu cliente, acho que você ali tem uma engrenagem que vai funcionar. Exatamente. Né? E um negócio Autossuficiente. um negócio que Rafael fala muito, que pra mim é perfeito, arrume o problema, né? Vamos arrumar o problema que aí a gente vai atrás da solução. E o vendedor é isso, ele tem que enxergar no problema a oportunidade. Eu acho que esse também é um grande gatilho que você muda a sua visão da vida. No problema ali, você acha a oportunidade. Eu desafio alguém aqui a ter tido um salto, né, da vida que não tenha surgido inicialmente de uma porta fechada ou algo do tipo. Verdade. Eu até uma frase em um podcast essa semana, eu estava escutando, que falava que o otimista, né? O otimista vê oportunidade nas dificuldades. Um vendedor otimista. Perfeito. É isso mesmo. Né? E o pessimista, ele vê dificuldade até nas oportunidades. Então você Exatamente. vai entregar pro cara, o cara vai dizer, não, tá quente, vai lá assinar o contrato. Ah, mas vou como? E eita, meu carro quebrou e o Uber é quanto? E ser é engenheiro. custo meu, Vá ser engenheiro, vai ser vendedor, sai de vendas. É tipo, bicho, o vendedor, ele tem que ter, meu irmão, tá chovendo, eu vou vender capa de chuva, pô. Tá um sol do caramba, eu vou vender uma sombrinha e vai ser a mesma produto e eu vou estar vendendo pros caras então pra quem tá começando com vendas, tenha isso na mente, cara. A oportunidade, ela passa toda hora. Você só basta identificar e agarrar com ela, né? Exatamente, vendo assim, o copo meio cheio sempre. Meio cheio. É a ótica que você tá vendo naquela situação. Cara, né? e qual a única função do mercado que nunca vai acabar? É o vendedor, entendeu? Se hoje a gente não fizer projeto de engenharia ou qualquer outra coisa, vai vender outra coisa, Exato. entendeu? Vai vender em outra Exato. atividade. Vai ter sempre... Né? Vou Pra A venda sempre vai existir. vender a cerimonialista. Exato. entendeu? Exato. Tô gostando aí, vamos conversar mais um pouquinho, né? Vamos ver se vem umas... Aumentar essa equipe comercial, É, né? exato. Tem um cashback. Calma, meu amigo. Oxi. É isto, Ele tá Lari. nervoso, ele tá Eu nervoso. quero vender outra coisa, pô. Deixa ele, tem 1 ano e meio ainda, eu vou vender tanta coisa a ele. Nem se preocupe. Ele nem chegou a parte de exato. cara do casamento ainda. Olha, não foi o X que tu separou,
Multiplique por 2. Exato. Pronto. Eu tava brincando, a gente brincou um dia desse. Que Lari, a gente conversando, ela diz, a gente mandou uma mensagem pro pessoal pra confirmar tudo direitinho. Falei, Lari, essa tua mensagem não pode ser, ei, tu não vai não, né? Tu não vai não, desse jeito. Já mandando Não assim. cai não, né? Não vai ser bom não, não vai ter nem bebida. Só não sei pra o quê. dizer que eu já estou aqui, Larissa, confirmando a minha presença. Né? Pra não ter dúvidas, pra não ter dúvidas, você mandar. Hein, Rafael? O noivado ele não chamou. No né? noivado, Noivado tu não sei, né? chamaste. Foi Eita, só o pessoal de rapaz. casa, tá, pessoal? Só pra constar. Mas, brincadeiras à parte, sempre é bom um vendedor se encontrar com o outro, né? Porque, assim, caramba, meu irmão, tô tentando vender pra ele, mas eu tava com o Rodrigo um dia desse, eu falando, bicho, eu falei isso pro cara, o cara disse, e ele me respondeu isso. Aí ele disse, Rafael, essa conversa não vai andar muito não, porque é 2 negociadores, pô. Tu vai soltar um pouquinho, o cara vai soltar um pouquinho, quem der a primeira jogada abre pro outro jogar, então isso é quando 2 vendedores se encontram, né? Mas é isso. Excelente. Pessoal, tô satisfeito mais com o nosso episódio aqui, a gente muito pôde bom. conversar bastante coisa, foi um papo bem tranquilo. Então é isso, né? Vamos dizer só nossas redes sociais para acabar. Onde é que a gente encontra, Maurício? Página no Instagram, Maurício TSF. Pode ver Renova Solo Cons também, Kenyon Energia. Estamos tudo junto aí. Vamos falar devagar, só para É. Maurício TSF. Beleza. Certo? Esse é o seu pessoal. Privado, O da Reinova, @Reinova Reinova Soluções. O Isso. da Canyon, @Canyon Energia. Com Y, tá? O Canyon, pessoal. Isso aí. Rodrigo Medeiros. O meu é Rodrigo.amedeiros, pra você ver como eu Ele uso. foi ter que olhar. É porque a gente, Eu pronto, uso cara, muito isso aí, Instagram. pronto, cara. isso aí, essa é Você a parte pode seguir, você vai ver uma coisa de 2018, 17. diferente. Ou o reposte Rafael. Pode chegar aqui, reporte Não, sempre é tem. isso. Meu Instagram privado existe para repostar, pessoal. No privado eu sou meio low profile. Estão perdendo vendas ou não estão? Estão perdendo Tô Tô muitas não, porque meu vendas. sócio é o cara, meu amigo. A função de lá A é gente essa. deixa pra Ele é o ele, né? cara, ele é o Entendi. cara. Isso é tudo Bom, isso. Lari, tua rede social, qual é que tu vai deixar Como aí? eu preciso muito me vender, vocês vão ver lá muitos stories legais. @Larissa M Madruga. Ah, muito bem. Foi o pessoal hoje. O pessoal. E o meu, @Rafael Tagino. E no TikTok também. Tem algumas coisinhas no TikTok, às vezes eu solto. O Rafael Tagino. Olha aí. Não. Já era, viu? TikTok não é só Muito dancinha. bem, Volta a isso. dizer. Claro, Ah, não, é Exatamente. só Quando for dançar, me dancinha. chama. Bom, pessoal, é isso. Estamos terminando mais um episódio do Talkscast. Então, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.